Que a paz do Senhor repouse em nosso coração e em nosso pensamento. Eu quero falar sobre o livro de Jó, tem 42 capítulos. No primeiro capítulo, do versículo 1 ao 5, fala sobre Jó. Que Jó era um homem íntegro, que ele era temente a Deus e se afastava do mal. E ele tinha camelos, bois, jumentas, ele tinha posses, né? Ele tinha muita coisa, tudo que um homem podia ter, ele tinha. E tinha 7 filhos e 3 filhas. E ele não deixava de agradar ao Senhor. Os filhos dele se reuniam para poder festejar, cada um na casa do outro. Revezava, né? Um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. E as filhas também iam junto. E aí Jó, depois que passava o tempo de festividade dos filhos, ele ia adorar ao Senhor e fazer o holocausto para remir os pecados dos filhos, porque no pensamento de Jó ele pensava, talvez meus filhos tenham pecado contra Deus, então eu estou aqui para clamar por eles. E assim, eu fico admirada com isso, pela intercessão dele pelos filhos, né? E aí, no versículo 6 do capítulo 1, fala que os filhos de Deus foram se apresentar para ele lá no céu. E Satanás também foi. E ele pergunta para Satanás de onde que ele vinha, e ele falou, eu venho de rodear a terra. Aí Deus fala para ele assim, você tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal? E aí o Satanás fala para ele, é fácil Jó não fazer isso contra o Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor deu para ele tudo o que ele precisava. Deu para ele bênção sem medida, e ele tem que estar feliz mesmo e agradecido, né? E aí Deus fala para ele que podia sim. Aí Satanás propõe para Deus, né? Tira tudo que o Senhor deu para ele, o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E aí Deus permite que Satanás toque nas coisas de Jó, nos bens, nos filhos. E Jó perde todos os filhos e perde os bens. O que Jó fica tendo é só a esposa e os servos que vêm para dar notícia para ele, né? Sobre tudo que tinha acontecido lá. O que tinha acontecido nos campos, o que tinha acontecido com os filhos, e o servo foi lá para poder dar a má notícia para ele. E Jó se rasga as vestes e chora. E não blasfema contra Deus, não. E aí, aconteceu mais uma vez dos filhos de Deus se apresentar, e Satanás foi também. E Deus falou a mesma coisa, da onde que você vem? Ele fala, eu vim de rodear a terra. E Deus fala novamente, tem visto meu servo Jó, íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal? E aí ele fala, toca na pele dele e você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus fala, pode tocar nele, só não tira a vida dele. E Satanás tocou na pele de Jó e feriu ele dos pés à cabeça. E a mulher de Jó, chega perto dele e fala assim, amaldiçoa este Deus e morre. Aí ele fala, você é doida, recebeste o bem com prazer e o mal você não quer aceitar. E ele não amaldiçoa a Deus. E aí chegam os amigos dele, acusando ele, falando, olha, às vezes você fez alguma coisa que Deus não gostou, né? E ele não entende, não acredita nisso, porque ele é homem justo, então ele sabe que não fez nada contra Deus, né? E aí ele não questiona Deus, mas ele ora, ele faz uma oração para Deus. E fala sobre o assunto com Deus, né? Igual a gente quando vai falar. Só que ele não blasfemou contra Deus, mas ele questionou sobre o assunto, né? Por que aquilo estava acontecendo. E Deus dá uma resposta longa para ele, né? Se ele sabia como que foi que Deus criou toda a terra, se ele tinha inteligência para responder isso. E Deus vai falando um tanto de coisa para ele. Está lá no capítulo 38, no 39, no 40, e eu creio que um pouco mais do 41, depois vocês pesquisam lá para saber mais sobre o assunto. E Deus responde para ele, Deus começa a falar de todas as coisas que ele fez na terra, de tudo que ele fez por nós, né? Da proteção, do carinho, do cuidado, de tudo, Deus começa a falar ali. E da criação, da grandeza de Deus. E aí Jó reconhece
né, que Deus pode todas as coisas e que ele não sabia mesmo, ele estava falando de algo que ele não sabia. E Deus restitui tudo o que Jó perdeu. E eu aprendo com essa história que a gente não deve julgar o outro. E eu peço perdão ao Senhor, meu Senhor, me perdoa. Porque eu já fiz isso, já cheguei perto das pessoas, né? Já falei, olha, talvez você tenha plantado e agora você está colhendo, né? Pensa um pouco mais, peça perdão para o Senhor. E às vezes sim, você vai estar passando por uma provação porque você semeou e está colhendo. Às vezes acontece mesmo, são consequências dos erros. Porém, às vezes Deus está testando a nossa fé para que a gente continue firme, adorando Ele em meio às provações, para que Ele tire a gente daquele sofrimento. E acontece sim. Em várias vezes na minha vida, eu estive em momentos difíceis e eu adorei o Senhor e Ele me libertou sim daquele momento difícil. Então, ali no caso, Deus simplesmente permitiu que o Satanás tocasse em Jó para provar para o Satanás que Jó não ia blasfemar contra ele. E Jó não blasfemou, não reclamou, não murmurou em momento nenhum. É por isso que às vezes, vez ou outra, a gente encontra alguém falando, nossa, você tem uma paciência de Jó. Né? Por causa disso, porque Jó foi paciente, obediente, fiel a Deus e não reclamou. Então a nossa oração é essa, né? Que Deus nos ajude em nome de Jesus a passar por cada momento difícil da nossa vida, sem reclamar, sem murmurar, né? E adorando ao Senhor, entendendo que Ele causa a ferida e Ele mesmo cura, né? Que Ele traz sobre nós todo o refrigério que a gente precisa para viver. Amém? Que a gente tenha sim a paciência de Jó e que a gente tenha a fidelidade de Jó com Deus, né? E assim, se você está sofrendo agora, entenda que há pessoas que estão sofrendo mais que você. E às vezes a gente não quer ver, né, o lado do outro, a situação do outro, a gente quer ver só a nossa vida, só o nosso eu, o que a gente está vivendo, o que a gente está sofrendo. Durante toda a nossa vida, a gente vive pensando na gente. E a gente precisa sim pensar no outro, né? Entender que tudo que a gente passa vai passar. Toda dor passa, todo sofrimento passa, toda tristeza passa, tudo passa. Agora, se você reclamar durante a provação, a dor fica maior, o sofrimento fica maior, amém? Aqui, se você puder, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, porque quanto mais gostei tiver no vídeo, mais o YouTube recomendará o vídeo para outras pessoas. Se puder, se inscreva no canal, amém? Que Deus te abençoe e abençoe a sua família e guarde os seus caminhos. Que Deus seja a sua prioridade, que Jesus seja seu exemplo e que o Espírito Santo seja o seu guia.